Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindo a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Eu sou Gabriela Carniel e hoje vocês devem estar achando um pouquinho estranho que não tá nem a Thay nem o Pablo por aqui. Eu sou uma das colaboradoras do Nós da Nutrição, eu participo principalmente do quadro Nós Comunica e hoje nós estamos aqui para mais um Papo Feito, nosso quadro queridinho aqui do Nós da Nutrição. Estamos com 3 convidadas incríveis e eu vou pedir então para as meninas se apresentarem. Prazer, então, eu sou a Ali, eu sou nutricionista, me formei em 2016 ali na URGS. Atualmente eu trabalho com comportamento alimentar, que nem as meninas, com todas essas questões de satisfação corporal, autocompaixão. Estou fazendo mestrado agora, comecei, e é justamente esse meu tema, né? Autocompaixão e satisfação corporal. Também sou professora, né? Em 2020 eu me descobri professora, então comecei dando aula para curso técnico, e agora estou dando aula para pós-graduação também. E sou dona de 2 cachorros atualmente, né? Mas são mais, eram 4 cachorros, agora estão 2, porque outros subiram lá pra minha irmã. E acho que é isso, minha apresentação. Então, eu sou a Bruna, também formei na URGS, final de 2018. Sou nutricionista, me considero terapeuta nutricional por trabalhar com a área de comportamento alimentar. Também mentora de nutricionistas. Gosto muito da abordagem comportamental, sem dietas, amo falar sobre autocompaixão, estudar sobre esse assunto. E também tem um podcast junto com a Cris e também com a Lau, que é um podcast feminista, onde a gente também consegue falar um pouco mais sobre saúde mental, compaixão também. E é um prazer estar de volta. Oi, eu sou a Cris, eu sou colaboradora aqui do Nós também. Aliás, eu sou uma iniciante, estreante, né? Eu acabei de começar como colaboradora e eu falo principalmente sobre alimentação vegetariana e veganismo. Além de nutricionista, eu já fiz várias coisas da vida, já fiz mestrado, exposição, enfim, mas é mais provável que vocês vão me ver falando basicamente sobre alimentação vegetariana mesmo, que é o que eu mais gosto de falar. Em minha defesa, eu acho que o meu bolo de banana vegano é um dos melhores que eu já comi. Espero que a Bruna concorde, já que ela é minha amiga, me provou. E também eu sou a humana de 2 cachorros bem peculiares, né? Que é o Carlos Alberto e a Clarice. Também costumo compartilhar imagens deles lá no meu Instagram, porque afinal, né, são bonitos, eu tenho que compartilhar mesmo, tá? Então, é um prazer, gurias, estar aqui com vocês, né? Para essa conversa. Um assunto tão importante, ainda mais que a gente está gravando aí depois do Dia das Mulheres. Acho que é um assunto super importante para nós. Sejam bem-vindas, gurias. Vamos aproveitar, então, para a gente falar um pouquinho sobre o que vai ser, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre insatisfação com a imagem corporal. Como a Cris falou, né? Um dia depois do Dia da Mulher, estamos aqui gravando. E então vocês podem começar falando um pouquinho sobre o que é a imagem corporal. Eu costumo explicar a imagem corporal como um retrato da nossa mente, do nosso próprio corpo. Só que ele não é apenas um reflexo, né, do que a gente vê no espelho, porque acaba sendo algo muito complexo, que tem a ver com o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente ouve. Né? Então acaba sendo um construto bem complexo e tem a ver com um tanto de coisa, né, para a gente criar essa imagem. E, né, para a gente pensar assim, como não é só uma imagem, um reflexo do espelho, dá para a gente pensar, por exemplo, vocês nunca se olharam no espelho num dia e se acharam bonitas? Uhum. E aí no outro dia se olharam, no dia seguinte, né, não passou tempo, não passou nada, pode estar até com a mesma roupa, e pensaram, né, hoje eu tô me sentindo feia, algo do tipo, né? Uhum. Eu acho que é bem como a Ali falou, assim, é uma construção, né? Não tem a ver com tamanho, por exemplo, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre insatisfação, né? E independente do tamanho, a pessoa pode se enxergar de formas diferentes, assim. Então é muito uma construção mental sobre o nosso corpo, né? Como a Ali falou. E muitas coisas podem influenciar isso, né? Inclusive o nosso humor. Então, né? Por isso que tem dias que, né? Tem dias que a gente gosta, tem dias que a gente não gosta. Muitas coisas podem interferir, assim, nessa percepção.
E acho que complementar também que envolve tudo, né? A gente talvez esteja falando aqui de imagem corporal e algumas pessoas podem pensar, de repente, sobre o meu peso. Mas pode ser sobre a altura, pode ser sobre o jeito do cabelo, pode ser daqui a pouco sobre o tamanho da coxa, enfim, né? A imagem corporal, na verdade, envolve tudo que está no nosso corpo, não necessariamente só o nosso peso. E a insatisfação corporal, gurias? Ela tem alguma relação com a imagem corporal? Como ela vai se formando, essa insatisfação? A insatisfação é justamente uma insatisfação com essa imagem, né, que a gente falou. Que quando esse reflexo mental que a gente tem do nosso próprio corpo não condiz com aquele idealizado. A gente começa a estar insatisfeita, né? Começar a ver problema no nosso próprio corpo. Então, claro, tem tudo a ver, né? E é construído desde que a gente é criança, né? Com as coisas que a gente escuta, com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente assiste. Então, acaba tendo interferência de muita coisa. Inclusive ser mulher, né? Estamos entre mulheres aqui, passamos o Dia da Mulher, sabemos o quanto a gente aprende desde pequena de que tem algo errado na gente, de que precisa ser corrigido. E então acho que ouvir isso desde pequena, aprender isso desde pequena, que a gente tem que fazer dieta, que a gente tem que ser magra, que a gente tem que ter uma cintura fina, bunda grande, seios grandes, enfim. A gente passa a querer isso a todo custo, né? E assim, não dá para negar que a gente é mais aceita quando a gente tá dentro do padrão, assim, pela sociedade, sabe? Então, acho que isso interfere mais na forma como a gente se vê, como a gente quer se ver, né? E contribui demais para essa insatisfação, assim. Eu não conheço nenhuma mulher do meu ciclo de convivência, das minhas pacientes, enfim, que não teve insatisfação, que não tem insatisfação com o corpo em algum momento da vida, assim. É muito raro isso acontecer. Entre as amigas, né? É muito comum, realmente. E eu fico pensando o quanto que também a gente, quando tem alguma coisa no corpo que a gente não gosta, o quanto aquilo marca, né? Tipo, quando eu me olho no espelho, eu sempre olho para aquilo que eu considero, entre aspas, né, defeito. O quanto isso fica marcado. E o quanto isso parece até bonito, assim. É muito... As pessoas até ficam incomodadas se chega uma mulher que se sente linda do jeito que ela é, né? Parece que é mais aceito pela sociedade que a gente não se goste. Não sei se vocês têm essa impressão também. É assim, né? Porque se as mulheres fossem satisfeitas, quem é que lucraria, né? Exatamente. Por aí, eu acho que já não só fala dessa questão de que, não sei, eu vejo assim como uma percepção minha que realmente essa questão de normas sociais e culturais são as coisas que mais influenciam assim a imagem corporal, não que outras coisas não possam influenciar, né? Como a gente estava comentando, e realmente, assim, como a Gabi falou, o quanto isso é reforçado na gente, porque, aliás, na verdade, ser mulher e ser confiante, e ter certeza das suas capacidades, suas habilidades, enfim, já é uma coisa estranha para a sociedade, porque ela incute muito na gente, tá se achando, é raivosa, né, quem é essa guria que tá se achando para falar, enfim, né, e realmente essa questão de que a nossa satisfação realmente não dá dinheiro, né, e o quanto a gente é inundado dessas questões de não estar satisfeita com o corpo, com a imagem corporal, enfim, fora outras questões, obviamente, né, que perpassa aí ser mulher, mas realmente a questão do corpo é aquele, eu digo assim, a isca perfeita, assim, porque que nem a Bruna falou, né, qual é a mulher que realmente não manifesta alguma insatisfação com o seu corpo. Imagina o tanto de dinheiro que iam perder, né? Com venda de produto, venda de cirurgia, né? Infinitas coisas. Então, não é interessante para ninguém que a gente esteja satisfeito, nós, no geral, né? E eu queria saber um pouquinho da vivência de vocês, assim, em relação à construção da imagem corporal de vocês, se vocês tiveram em alguns momentos e como convivem com a insatisfação, se convivem, né? Acho que como as gurias falaram aqui, né? Todo mundo convive, né, em alguma parte com a insatisfação. E eu queria saber um pouquinho, então, da vivência de vocês. Que eu vim de uma família que o corpo é extremamente importante, né? Então, sempre foi me sinalizado, desde que eu me conheço por gente, que eu tinha que ter um corpo X. Então, eu acabei relacionando tudo na vida, né? Desde me sentir amada, com tudo, né? Com ter um corpo magro. E, né, só mais uma entre tantas mulheres, mas, claro, eu tenho a minha história particular.
E eu não sei se é possível a gente, agora eu tô curada, tô ótima, tô super satisfeita. Acho que isso não existe, né? Porque os nossos pensamentos, eles vão sempre seguir aparecendo. E o interessante é a gente aprender a lidar com eles, né? E eu acho que o meu maior desafio hoje em dia, com a questão da imagem corporal, é não seguir no impulso da ação, né? Por exemplo, me sinto satisfeita com o meu corpo. O que eu aprendi a fazer? Restringir, fazer dieta, fazer, aumentar muito a atividade física. É conseguir olhar para isso e não seguir no impulso, né? Não, peraí, eu já sei que esse não é o caminho, né? O que eu posso fazer para isso? Como é que eu posso olhar para isso com mais carinho e tomar um outro rumo? Acho que é o principal desafio, assim, atualmente. É muita terapia na causa, né, gente? Pelo amor de Deus. Muita terapia. Muita terapia na causa. Eu acho que, pra mim, assim, o auge pra mim foi quando eu tava próximo do fim da faculdade, que inclusive foi próximo de um momento onde eu não tava mais acreditando, assim, na nutrição. E felizmente encontrei o comportamento alimentar pra me agarrar, né? Mas foi aí que eu comecei a terapia, enfim, acho que, como a Ali falou, assim, depois de muito autoconhecimento, psicoeducação, enfim, vários processos, assim, acho que hoje a minha convivência com o meu corpo é muito, muito melhor, é muito mais respeitosa, cuidadosa também, mas são altos e baixos, assim, por não ser uma mulher padrão, acho que tem vários momentos onde eu sinto muito medo, onde o medo do julgamento fala muito forte, onde é difícil a gente, às vezes, gostar, assim, né, por ter aprendido o que é bonito, o que é um corpo bonito, enfim. Acho que tem altos e baixos, mas fico muito feliz de hoje conseguir respeitar mais meu corpo e passar também mais essa mensagem através do meu trabalho, né? Bom, eu vim de um histórico que, assim, eu simplesmente era uma criança normal, feliz, não ficava pensando, não era cobrada, enfim, não me lembro de pensar sobre o meu corpo, na verdade. Acho que toda a questão começou muito mais na época, tipo, da escola, assim, adolescência. E tanto é que eu demorei um certo tempo durante o final da adolescência para entender que eu tinha, né, um transtorno alimentar, que é a bulimia nervosa. E aí as coisas meio que foram se misturando, assim, tinha um transtorno, aquela coisa, né, tipo, pra minha família, a questão de saúde mental, besteira, frescura, até magra, não tem nada, enfim, aquela coisa que a gente já sabe de saúde mental, que muitas vezes é levada como uma bobagem. E fui meio que construindo caminho, assim, acabei entrando na nutrição, né, estudando mais sobre isso, enfim, obviamente que a terapia entrou nesse processo, também toda a questão de entender, né, o movimento feminista, enfim. Eu acho que essas coisas que eu fui passando, assim, não só me ajudaram nessa questão da minha construção, né, com o meu corpo. Confesso que eu poderia ter sofrido muito menos se o diagnóstico tivesse sido feito e todo o caminho, né, que a gente indica hoje em dia como tratamento tivesse sido feito. Mas, enfim, isso me ajudou no meu processo. E também a própria questão de eu não ser uma nutricionista que perpetua essas coisas para outras mulheres, né? Então, de reforçar a insatisfação, de reforçar uma imagem corporal negativa, de daqui a pouco ter comportamentos que podem influenciar em um comportamento alimentar de risco, um transtorno alimentar, né? Então, obviamente eu melhorei muito, né? Mas com certeza eu ainda sou uma pessoa que tem os seus momentos de insatisfação. E eu acho que isso é totalmente normal. Mas olhando assim para a crise do passado lá, disso que eu tô fazendo um recorte da minha história, com certeza não dá para dizer que é a mesma pessoa. Agora, a gente evolui. Que bom que a gente evolui. Eu acho que antes a gente estava falando, né, que é muito difícil uma mulher que não tenha insatisfação. Eu acho que por sermos da área da saúde, principalmente nutrição, eu acho que é ainda mais um fardo, né? Acho que esse foi um dos principais motivos desse meu sofrimento em relação ao corpo nesses anos que eu falei que busquei terapia, por essa dificuldade, assim, de medo de me enxergarem como uma nutricionista não capaz, sabe? Então, acho que... E, assim, a gente sabe que isso ainda é muito falado por aí. Então, por sermos da área da saúde, da área da nutrição, acho que tem uma cobrança também muito grande, né? Sim, com certeza. Até porque ainda tem um discurso aí bem problemático, né? Falando que entra muito na questão da gordofobia, né? Então, que estar acima do peso não é saudável, né? Mas eu fiquei pensando no que a Cris falou, assim, de que ela não se via quando criança, né? Que isso não era um problema. E eu fico pensando nos meus atendimentos,
o quanto as mulheres, elas sempre trazem que a família sinalizava e elas não se viam, né? Tipo, quando criança, e muito jovem, né? Tipo, 6 anos de idade, a família já falando que precisava perder peso. E o quanto que isso, a criança vai crescendo e é muito difícil, né? Vocês devem acompanhar isso também nos atendimentos, a gente conseguir descolar essa imagem lá da criança que estava acima do peso, né? O quanto que é sofrido, o quanto que a voz da família ainda está dentro da mente dessa mulher, né? De hoje. E falando um pouquinho de mim, assim, eu nunca tive problema com o peso. A minha insatisfação corporal era pela cor da minha pele, né? Eu sou uma mulher parda, sou filha de uma mãe preta, de um pai branco. Minha irmã nasceu branca. E quanto pessoas, tipo, com brincadeiras, assim, que eram algumas brincadeiras racistas, que hoje, né, eu consigo enxergar como brincadeiras racistas. E o quanto a cor da minha pele me incomodava, assim. Eu ficava pensando que... Por que eu era preta? Será que era porque eu comia feijão? Porque eu sempre gostei muito de feijão. Será que era porque eu comia feijão? Ou se era porque eu gostava de chocolate preto e a minha irmã gostava de chocolate branco? E o que eu podia fazer para conseguir clarear a minha pele, né? Então, quando eu ganhei, por sinal, uma Barbie Pocahontas, eu amei ela. E ela ficou comigo... Foi tipo a última Barbie que eu doei, sabe? Porque eu conseguia me enxergar, né, em alguém, né, porque as minhas Barbies eram todas loiras, né, e a desconstrução disso eu fui fazer há pouquíssimo tempo, né, foi 2018 que eu comecei, então, a me entender realmente como uma mulher parda e começar a entender e poder também botar esses pensamentos pro consciente, né, porque a gente fica lá com ele no inconsciente e nem sabe que é algo dolorido, né, e aí quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente consegue, então, começar a fazer desconstrução. Gabi, tu falou antes dos comentários da família, né? Uhum. O que eu vejo muito também, claro, né? Isso é geral com os pacientes, com as pessoas que eu converso, né? De ouvir comentários da família, principalmente da mãe, né? Quando criança. Mas às vezes a gente pensa que são só os comentários, né? Voltados para o corpo da criança. Mas às vezes nem isso é necessário, né? Aquela mãe que se olha no espelho e critica o próprio corpo, diz, eu preciso emagrecer, olha aqui a minha barriga, olha aqui tal coisa. Falando dela mesma, né? Não tem nada a ver com a criança, ninguém está criticando o corpo da criança. E aquilo já vai entrando, né, na cabeça. Não, peraí, né? Se a minha mãe tá dizendo que isso aí é importante, ou o pai que faz brincadeira com a mãe, né? A gente já vai absorvendo desde cedo e entendendo, não, peraí, então é errado ser assim, né? Eu preciso ser diferente. E as próprias referências, né? Como a Gabi falou, tipo, Barbies, pelo amor de Deus, acho que não tem... É humanamente impossível ter o corpo de uma Barbie, por exemplo. E sobre isso, assim, sobre o quanto a gente foi aprendendo com personagens, com brinquedos, o que era um padrão, assim, acho que isso já foi ficando na nossa cabeça, né? E a escolha da nutrição, vocês acham que tem a ver, vocês escolheram ser nutricionistas por essa relação, assim, com o corpo? Influenciou muito, com certeza. Não só a relação com o corpo, né, mas toda a história relacionada à alimentação, transtorno alimentar, vivência, dificuldade de achar profissional que realmente saiba acolher e saiba entender aquilo que a gente está passando. Eu estou passando, acredito que as meninas talvez tenham uma história parecida. Então, super, né? Super influenciou. Pra mim também, assim, eu entrei na nutrição porque era fissurada por dietas, por emagrecer. Não me via do tamanho que eu era. Eu sempre estava querendo emagrecer, não me enxergava muito maior do que eu era. E aí, enfim, entrei na nutrição muito pra ser aquela nutri tradicional, que faz dietas. Eu me interessava muito por esse assunto. Fazia dietas muito, muito malucas. Entrei na nutrição por causa disso e saí odiando isso, né? Primeiros semestres ali, até cadeiras de antropologia, enfim, já começou a mudar um pouco essa minha mentalidade e eu fui entendendo o quanto a nutrição era muito, muito, muito mais do que eu imaginava. E a própria liberdade, assim, da vida adulta, que eu acho que a faculdade dá também, que no meu caso foi essa liberdade, assim, de, sei lá, de abrir um pouco a mente, até de me revoltar um pouco com essas questões, assim, e meio que chutei o balde e, enfim. Então, a escolha da nutrição foi total, assim, foi total por isso. E ainda bem que eu fui me encontrando, assim, ao longo da faculdade. Foi até muito teve a ver com o meu processo, assim, a faculdade. Aí me identifiquei, Bruna, porque eu também cheguei na nutrição para ser nutri-padrão, mas a gente foi salva, meninas, pela nutrição comportamental. Gabi, eu lembro nós duas conversando no ônibus e eu dizendo, eu não como glúten, eu não como lactose, eu não como glúten.
E tu falando, tu viu a fulana comendo bolacha recheada? Essas eram as conversas. Eu briguei com uma colega, gente. Eu briguei com uma colega. As gurias lembram, eu briguei com uma colega em sala de aula, porque ela tava comendo bolacha recheada. Eu tomava suco verde todos os dias. Imagina a colega falando e postando hoje em dia. Não, e a colega me mandou, a gente se formou juntas, e aí ela me falou assim, Gabi, agora eu não como mais bolacha recheada. E eu falei, agora eu nem ligo mais. Não, eu acho que assim, eu acabei indo pra nutrição. Na hora eu fiquei entre nutrição e psicologia. Vejam aí o sinal de uma necessidade de tratamento, né? E acabei escolhendo nutrição justamente porque, assim, aquela ideia de, vou descobrir uma dieta e como é que faz pra comer, ser magra, e aquela coisa toda. Eu já tinha, começado a fazer exercício físico, então eu tava, também naquela vibe, como ganhar massa muscular, etc. E confesso que eu sinto inveja, assim, desse momento em que a nutrição comportamental, de uma certa maneira, voltou, né, com esse nome mais comercial e ganhou visibilidade, porque na minha época não teve, não teve essa coisa de a gente discutir transtorno alimentar e tratamento e outras formas de ver a nutrição. Foi uma aula sobre bulimia, anorexia, e acabou, e foi isso. E durante um bom tempo, assim, depois que eu me formei, desculpa, gurias, eu fui uma nutricionista daquelas, entre aspas, padrão de dieta. Eu trabalhei por um bom tempo com fisiculturistas, e aí, por causa disso, também acabava trabalhando muito com o pessoal de academia, enfim, da época do frango batata doce, etc. Que eu acho que já passou essa fase, não sei. Passou? Nem tô sabendo disso. Eu não sabia o que tá, eu acho que é low carb, né? Batata doce não pode, agora só puré de salada. E aí, começaram a acontecer coisas, assim, nos atendimentos, principalmente, assim, uma postura mais machista dos caras e das mulheres, muito de novo, assim, naquele sofrimento, enfim. E assim, óbvio que não foi de um dia pro outro, né? Mas eu fui pensando, gente, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. E eu já era vegetariana, então eu comecei a ficar, não, sei lá, não é por aqui. E acho que uma das primeiras coisas, assim, de eu assumir, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente, não é isso, tá estranho, tá errado. Foi quando eu fiz um aprimoramento no Ambolim sobre transtornos alimentares, que aí as coisas já estavam fazendo mais sentido pra mim, mas, gente, isso aí foi lá, assim, a grande mudança foi 2017, mais ou menos. Então, eu já estava aí formada há uns 3 anos, então eu fui tentando, assim, mas eu, infelizmente, fui da época frango com batata doce. Já me desculpei por isso, Enfim. Tá tudo bem. Tem que se perdoar também, né? Acontece. Eu ia dizer que eu acabei mudando a minha mentalidade ainda durante a graduação, graças a Deus, mas não nem por aula de faculdade, mas foi uma palestra que a gente recebeu, uma nutricionista que é de São Paulo, a Marcela Cotait, que ela é bem famosa. Eu lembro. Uma jornada que a gente fez. Uhum. E foi ali, assim, uma virada de chave. Claro, no primeiro momento aquilo pareceu muito estranho, aquela fala dela relacionada com o comportamento alimentar, essa nova forma de enxergar a nutrição e o corpo, enfim. E eu pensei assim, que legal, mas não é pra mim, né? Não. Eu acho que muita gente vai se beneficiar disso, mas não é pra mim, porque, né? Enfim. E aí eu acho que ela voltou, aí depois foi também a Sophie Deran, e aí aos pouquinhos eu fui mudando. E logo em seguida, depois eu comecei a fazer estágio num ambulatório de endócrino, e aí aquele protocolo que eles seguiam me incomodava profundamente. Eu sei o que tu tá falando, meu Deus, obrigada. Eu não tava louca. E assim, e olha que eu era transtornada, mas aquilo me incomodava. Desculpa, eu te interromper. É assim, bem nutrição, bem tradicional mesmo. E, enfim, né? Não quero falar mal também, mas é bem diferente do trabalho que a gente tem hoje. Tomara que tenha mudado, né? Mas assim, eu vejo, acho que não, né? Porque na faculdade eu acho que ainda não é muito falado sobre comportamento alimentar, né? Eu também fui aprender por conta própria, depois, no finalzinho da faculdade, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho aqui num outro podcast que eu participei, que eu estava no meu último semestre, eu fiquei doente, eu tive um linfoma de Hodgkin, e o que eu pensava era como que eu fiquei doente se eu me alimentava tão bem. Poxa, eu cuidei tanto da minha alimentação a vida inteira. E acontecer isso comigo. E aí eu fui conhecer, então, a nutrição comportamental bem nessa época ali também, com o livro da Sophie, né? O Peso das Dietas. E aí as coisas começaram a fazer sentido, né? Eu tomei durante 10 anos suco verde, hoje eu não posso mais ver suco verde na minha frente. Me livrei disso, mas eu tinha uma preocupação
eu tinha que comer todos os nutrientes necessários no dia. Eu acreditava que eu só ia conseguir com suco verde comer tantas frutas, e aí já botava os vegetais junto. Então era uma rigidez nesse ponto, assim. Não cheguei a trabalhar dessa forma, né? Porque eu ainda estava também nesse período que eu fiquei doente, que eu estava começando os estágios. E aí depois também eu já fui trabalhar em cidreira aí já com, assim, um pouquinho, né, sabendo muito pouco de nutrição comportamental. Mas aí quando eu entrei na residência, realmente que eu fui me aprimorando, porque na verdade as nutris que trabalham nas unidades de saúde, elas já fazem uma nutrição comportamental, talvez acho que muito antes, sem nem ter esse nome, né, como a Cris falou ali, sem ter esse nome comercial, né? Mas elas já trabalhavam de uma forma muito mais leve. Eu aprendi muito, assim. E aí foi aí que eu comecei a mudar realmente os meus atendimentos. Verdade, acho que nas experiências que a gente teve, assim, na UBS, enfim, acho que já dava para perceber que tinha uma abordagem mais comportamental. Eu acho que na nutrição, não sei se na época de vocês as professoras já estavam estudando, algumas professoras estavam começando a estudar comportamento alimentar. Então, acho que acabaram trazendo, assim, para algumas cadeiras mais clássicas, um pouco dessa abordagem, assim, acho que... Mas foram, assim, leves toques, né? E, enfim, acho que é muito a gente gostar e acabar estudando por conta. Eu também, o primeiro livro que foi a porta de acesso para esse mundo também foi Peso das Dietas, assim, foi muito marcante para mim, bem junto com o meu processo, então foi interessante. Acho que começou a mudar depois que a gente, pelo menos eu me formei em 2016, né, depois que a gente tinha saído, eu até estava conversando com a minha orientadora, né, do mestrado há pouco, que eu falei isso, que bom te ver com uma abordagem tão diferente do que foi na faculdade, né, porque ela deu aula de obesidade na faculdade, assim, completamente diferente. E como é bom, né, a gente vê também as pessoas melhorando, mudando. Mas eu estava pensando agora em relação à insatisfação da imagem corporal, que eu comentei, que não é uma coisa assim definitiva. Não, pronto, agora eu tô ótima, agora eu estudo isso, agora eu me sinto super bem. A gente tá, no mestrado a gente vai comparar um grupo, né? Falando de insatisfação com a imagem corporal, comparar duas abordagens. E uma das abordagens é uma mais tradicional, voltada para dieta. E eu me peguei pensando assim, tá, mas como que eu vou ministrar esse grupo? Só que meu pensamento não era como que eu vou ministrar esse grupo, porque eu não trabalho assim. Era tipo assim, eu vou ser uma farsa, porque com o corpo que eu tenho agora, eles vão pensar assim, tá, o que essa mulher tá fazendo aqui? Foi meu pensamento, né? Antes de eu conseguir olhar para ele, me acolher, enfim, né? Mas, tipo assim, né? Os pensamentos ainda surgem, ainda aparecem, e a gente tem que conseguir olhar para eles e entender, né, o que tem por trás. E é um medo que vai nos acompanhar, né? Exatamente isso que eu comentar, mas acho que tem muito esse viés também de que, querendo ou não, as mulheres, elas são reduzidas no seu valor, na sua fala, na mensagem que elas estão falando por causa do corpo. Então, tipo assim, quem nunca viu alguma coisa, tipo, alguma situação, seja na política, na música, na arte, tipo, uma mulher fazendo alguma coisa, ela não tá falando de peso, ela tá lá cantando, tá levando uma mensagem, etc. E algum comentário aí fala assim, mas você é gorda. Sabe? Tipo assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? Essa é uma primeira coisa que eu acho, assim, que é muito forte isso na nossa sociedade, de usar a imagem da mulher contra ela mesma, né, a aparência física. E a outra coisa também é que a gente tem muito esse viés, não sei se na área da saúde como um todo daria pra dizer isso, enfim, né? Mas na nutrição a gente tem isso ainda, não adianta. Tipo, então essa coisa de, nutricionista tem que ser magra, tem que ser branca, tem que ser cabelo comprido, a imagem loira, enfim. Então já se imagina, tipo, que existe um corpo, né, uma aparência física que gera uma imagem de competência para as pessoas, né? Então, acho que é difícil a gente fugir disso, assim. Pode ser que ninguém esteja pensando isso lá nos grupos, né? Mas eu acho que a gente também carrega muito essas informações com a gente. Total. Realmente. E eu não sei vocês, mas eu ainda escuto muito isso. Esses dias eu fui cortar meu cabelo e aí eu falei pra pessoa, eu falei, nossa, teu cabelo tá sempre lindo pra cabeleireira, né? E ela me falou assim, sim, é que nem nutricionista, né? Eu sou meu papel de... Eu sou meu, como é que é? Esqueci agora a palavra. Isso, eu sou meu cartão de visita, que nem nutricionista. Não pode ser nutricionista gorda, né? E eu, ai meu Deus, sabe? Sempre, e direto surge. Às vezes as pessoas vêm pra mim e falam, fui numa nutricionista. Como é que ela queria me passar alguma coisa se ela era gorda, sabe? Então, quanto a gente tem que estar desconstruindo isso também o tempo todo, né? Sim. Mas eu escuto, às vezes, comentários, eu acho muito bizarro, assim, porque, tipo, eu não consigo ficar pensando sobre como é que eu sou, etc. Tipo, e aí, às vezes, por exemplo, eu fui tentar nadar, né? Aí fui me inscrever lá na natação e tal, daí daqui a pouco eu tava conversando com a professora,
E ela perguntou, com que tu trabalha? Eu sou nutricionista. E ela falou uma das coisas que eu mais escuto. Por isso que tu é magrinha. Eu falei, gente, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem a ver. Desde que eu era criança, eu devo ter crescido uns 20 centímetros no máximo. Tipo assim, eu sou assim porque na combinação genética lá do meu pai e da minha mãe, eu saí desse jeito. Simplesmente porque eu sou assim. Tipo, eu seria uma psicóloga com esse mesmo corpo, eu seria, sei lá, uma administradora com esse mesmo corpo. Qualquer, tipo, profissão eu seria nesse corpo. Mas o quanto as pessoas acham que, tipo, eu sou assim porque eu sou nutricionista e não só porque eu sou essa pessoa que eu sou. Tipo, sei lá, ninguém diz, tu tem o cabelo castanho porque você é nutricionista, né? Tipo, não, só tenho o cabelo castanho, ponto. Então, tipo assim, a gente acaba, querendo ou não, essas coisas, assim, né? Esses exemplos de que, sim, as pessoas nos validam também pela nossa aparência física, né? Pela nossa imagem. O que é triste, porém, acontece. Isso, por exemplo, na volta dos atendimentos presenciais, né? Quando a pandemia estava voltando a normalizar algumas coisas, foi um dos pensamentos que passou pela minha cabeça. Tipo, até então eu estava mais confortável, né? Com o fato de estar trabalhando online. E sabe-se lá o que a gente vai encontrar, sabe? Então, é um medo que a gente carrega e que, com certeza, é mais uma coisa pela qual dificulta com que a gente tenha uma relação saudável com o nosso corpo, assim. Já não é fácil por sermos mulheres, mas essa cobrança, assim, em vários momentos me veio pensamentos, aquele pensamento bem clássico, né, de que a gente é uma fraude, enfim. E querendo ou não, a gente precisa alinhar nossas expectativas de que tem muitas pessoas, sim, que são maldosas, tem muitas pessoas, sim, que têm preconceito e que talvez a gente não vá mudar a mentalidade delas, sabe? Mas por isso que é tão importante a gente trabalhar com nós mesmos pra gente meio que se blindar desse mal, assim. Mas com certeza é muito difícil de ser atingido, sabe? É difícil. Mesmo tendo a maior psicoeducação, mesmo sendo a mulher mais empoderada, não é fácil, né? E a gente vai ter que sempre ter uma lutinha ali pra lidar. Eu sinto que eu vou mudando a minha relação com o corpo conforme eu vou ajudando as pacientes. Vocês não têm essa impressão também? Sim. Querendo ou não, essas coisas a gente tem muito dentro de uma experiência compartilhada, né? Porque, por exemplo, umas coisas que eu sempre vi, assim, no início dos atendimentos, que quando eu fui me dando conta, assim, de que eu não queria mais ser a nutricionista do frango e batata doce, como muito na época, eu via muito, assim, quando tinha atendimento em casal, né, casais heterossexuais. Tipo, do cara ficar dizendo, como que tu não consegue fazer isso? Mas toda hora tu tá comendo doce e tal. E que é uma cobrança. E eu não concordar com aquilo, achar, tipo, meu Deus, para de ser escroto com ela, sabe? Tipo, por que tu tá cobrando isso dela? Assim como eu vejo isso acontecendo na minha família, assim como eu vejo comentários gordofóbicos, né? Ou comentários racistas, enfim, em vários lugares isso acaba se representando também talvez não nas consultas em si necessariamente, né? Mas nesse compartilhar experiências das pacientes, enfim. E como eu falei, até essa questão de ver essas coisas acontecendo em relacionamentos e coisas da família, enfim, começar a estudar mais e entender mais sobre essa questão do feminismo, o quanto essas coisas que eu já vivi também tem muito a ver com essas coisas que essas outras mulheres que eu atendo já viveram, né? E que, de novo, né, é uma droga, mas infelizmente é uma experiências compartilhadas, né? Cada um no seu contexto, mas enfim, todas aí fruto da mesma coisa. Cris, o meu trabalho de conclusão da residência foi justamente com casais. A ideia era pegar um número maior de casais com mulheres gordas para ver como é que era essa relação e a percepção corporal do marido, porque isso me incomodava muito. Olha! De tanto o que esse marido falava normalmente, né, para sua companheira ali, para sua esposa. Quais os comentários, porque isso aparecia muito nas consultas da residência, sabe? E aí a gente fez, aí acabou sendo um estudo de caso, de um casal só, porque deu muito material, e também por falta de tempo, sabe? Eu tô rindo de desespero agora. Deu muito material. Ficou só num, mas assim, foi bem interessante. E, gurias, vocês acham que tem diferença entre a insatisfação corporal e a distorção de imagem? Eu tava pensando nisso aquela hora que a Bruna falou assim, eu não me enxergava do tamanho que eu era. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque aí a gente já tá falando de uma coisa um pouquinho diferente. E claro, acaba tendo a ver, e quando a gente falou de transtorno alimentar, entra muito na distorção,
Mas a distorção acaba sendo uma coisa bem mais intensa e um pouco diferente, porque a pessoa realmente não se enxerga do tamanho que ela é, seja menor ou maior. E chega a ser absurdo. Assim, se a gente pensar na anorexia nervosa, tá vendo uma pessoa ali que na balança acusa, sei lá, 40 quilos e ela se enxerga com 150 quilos. E a gente pensa assim, tá, mas como, né? Mas é uma coisa a nível mental, é cérebro, né? E a gente, não adianta, não tá dizendo dizer assim pra pessoa, não, mas tu tá magra, né? Porque é o jeito que ela tá se enxergando. Então, né, eu na época do transtorno alimentar passei muito por isso, e eu dizia assim, não, eu me enxergo como eu sou, né? Eu não acreditava que óbvio, ninguém acredita, né? Que se enxergava diferente. Mas hoje eu vejo, assim, que era absurdo. E de comprar roupa e de pegar, sei lá, 4, 5 números maiores e ficar, tipo assim, dar um bug no cérebro real. Eu lembrei de uma experiência com a Lê falando que eu tive no estágio com meninas com bulimia e com anorexia. E aí, era uma fisioterapeuta que trabalhava justamente a questão da imagem corporal com elas. E aí muitas delas falavam assim, de medos no dia a dia, por exemplo, eu tenho medo de ir no ônibus, no metrô e ficar trancada na roleta, na catraca. Não sei como é que se fala, né, gente? Enfim, ficar trancada lá na passagem. E da fisioterapeuta fazia uma atividade em que ela colocava cadeiras, imagina assim, 2 fileiras de cadeiras, né? 2 fileiras retas, enfim, e nesse meio das cadeiras, das 2 fileiras, formava um corredor enorme, assim. Enorme, com sobra. E muitas delas, por incrível que pareça, começavam a chorar. Diziam, não vou conseguir, eu vou ficar trancada nas 2 cadeiras. Então, assim, é algo, né, nesse sentido da distorção que passa da proporção da insatisfação. Porque, como a gente estava falando no início, a insatisfação é isso. A gente vai ter um dia melhor, um pior, a gente pode ter alguns dias ruins, enfim. Vou fazer uma dieta, vou entrar na academia, vou fazer tal coisa no meu cabelo, enfim. Mas são coisas que a gente vai conseguindo lidar e vai percebendo, vai tendo um discernimento ainda, né? E na distorção é algo que realmente já, tipo, não é só mais uma insatisfação, é algo que já começa a prejudicar outras questões na vida da pessoa, né? A gente disse, né, que é quase impossível encontrar uma mulher que em algum momento na vida não foi ou estivesse, né, insatisfeita com o corpo. Agora, a distorção vai ser um número de pessoas muito menor, né? Normalmente está associado a transtornos alimentares, mas dá para ter distorção sem ter o transtorno alimentar. Mesmo que uma coisa meio que ande junto, porque ao passo que tu tem, né, a distorção de imagem, tu se enxerga muito maior do que tu vai fazer de tudo para comer cada vez menos e se encaixar, né, no que é esperado. E aí tu vê que tu não diminui, porque, né, é o teu cérebro que não enxerga o teu tamanho. E aí, enfim, né, é bem, bem complexo esse assunto. E a insatisfação com a imagem corporal, eu acredito que isso, a gente já falou um pouquinho, né, mas queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre isso. A gente fala sobre isso nas consultas, mas a distorção de imagem precisa muito de um acompanhamento multi, né? Uhum. Sim. Eu acho que é bem importante, assim, se teve, talvez não a procura direta, talvez, mas se o paciente sinalizou, a gente olhar para isso, né? Porque muitas vezes a gente fala de comida e não relaciona isso com a questão de que tem outras coisas além dos nutrientes que a gente ingere que a alimentação afeta e vice-versa, né? Então, e assim, acho um árduo caminho trabalhar com distorção de imagem corporal. Não é uma coisa fácil de fazer. Só o nutricionista não consegue nada. Só um adendo aqui, que a nossa técnica que avisou, o que é um acompanhamento multi, né? Um acompanhamento multi é, então, com vários profissionais. Então, nutricionista, psicólogo, médico, enfermeiro, que mais, gurias? Educador físico, fisioterapeuta, fono, se for preciso. Isso é um acompanhamento multi. E cada paciente vai precisar de alguns profissionais, né? Então, não necessariamente todos esses que eu falei aqui vão atender todo mundo. Mas, então, a gente é um grupo de profissionais que atende aquele paciente e pode discutir, então, o caso daquele paciente, né? Se troca informação também entre esses profissionais. Podemos seguir. Vamos falar então um pouquinho de como trabalhar nas consultas a insatisfação com a imagem corporal. Como que o nutricionista faz isso e como que essa insatisfação
ela se relaciona com a alimentação? Só falar uma coisa, que eu acho importante diferenciar como o nutricionista trabalha e como a gente trabalha com abordagem de comportamento alimentar, né? Porque a forma que se tem hoje em dia, né, não é a que a gente trabalha, é lidando com dieta, que a gente vê pelos estudos que, inclusive, aumenta a insatisfação corporal, e fica um ciclo, né? Me sinto satisfeita, faço dieta, aí vem o reganho de peso, enfim, né? E aí fica nesse ciclo para sempre. Então, a forma que se tem hoje em dia é justamente a forma que aumenta a insatisfação corporal, né? Então, a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Eu costumo falar com as pacientes, assim, sobre o quanto a gente não vai conseguir cuidar de algo que a gente não gosta, sabe? Vai ser muito mais difícil fazer coisas pelo meu cuidado quando eu tenho uma relação de ódio com o meu corpo, assim. Então, a maneira que eu mais gosto de abordar é a parte do respeito, assim. Tanto que existia um movimento de positividade corporal, acho que existe ainda, né, enfim. Mas ele foi migrando para uma neutralidade corporal, porque, como a gente viu, assim, é muito distante o se amar e, nossa, eu amo meu corpo, meu Deus. Seria maravilhoso ter essa positividade, mas é muito distante da nossa realidade. Então, talvez, às vezes, pode até gerar mais sofrimento, assim, o fato de, ela consegue se amar e eu não, sabe? E aí vira aquele looping da crítica com a crítica. Quando a gente parte por um movimento de respeito ao corpo, a gente consegue, mesmo estando insatisfeitas, fazer ações para o meu cuidado e não para um resultado, sabe? Então, acho que dessa forma, a gente aprende mais a lidar, apesar da frustração, né? Apesar da insatisfação, a gente aprende a ter uma relação melhor com o corpo, com a comida e, consequentemente, melhorar a nossa alimentação, assim. Eu acho também, daqui a pouco, complementar que eu não sei se a ideia é falar técnicas, métodos, enfim, mas o que eu percebo, assim, que por mais que a gente tenha coisas validadas, enfim, né, ferramentas, etc., para isso, o acompanhamento nutricional ele é uma coisa muito individualizada, né? Então, assim, até da questão de entender o histórico do paciente, né? Tipo, da onde veio, o que é essa insatisfação, né? Porque, que nem vocês estavam falando, para vocês a história da questão de se olharem, se perceberem, da satisfação começou desde criança. Eu comentei desde a questão ali da adolescência, né? Daqui a pouco a história da Gabi passando pela questão do racismo, daqui a pouco a questão da Lê passando pelos comentários, né, sobre o corpo, enfim, e assim por diante. Mas a gente tem muitas vivências, né? Então, por exemplo, a gente tem vivências de violência, de abusos, a gente tem a questão que a Lê falou, do olhar da filha para a mãe se cobrando, ou do pai cobrando a mãe, enfim. Então, mesmo quando a gente vai falar de insatisfação, até da questão da distorção, nem todo mundo tem os mesmos gatilhos, não começa pelo mesmo lugar. E até na hora de trabalhar essas coisas, né, desses mitos, dessas coisas que são internalizadas, enfim, também vai ser diferente. Não sei se vocês concordam, enfim, né, mas estava aqui eu pensando enquanto a Bru falava sobre isso. Sim, com certeza. E eu fiquei pensando que às vezes eu tenho que explicar para o paciente que isso também faz parte, né, da alimentação, porque às vezes eles chegam querendo, mas o que eu tenho que comer? Ou não sei se isso acontece com vocês também, mas quantas colheres de arroz eu tenho que comer? Sim. E a gente já vem falando sobre isso, né? Apesar de, eu não posto tantas coisas, mas algumas coisas eu posto, então as pessoas já sabem que não trabalham muito dessa forma, mas tem uma necessidade de algo externo, né? Tipo, como assim controle? Como assim entender minha fome? Como assim eu posso sentir fome, né? Eu acho que a gente não aprende a se cuidar, né? A gente aprende, na verdade, a seguir um monte de regra do que pode, do que não pode, para chegar no objetivo final, que é o emagrecimento. E, na verdade, não é nem final, né? Porque nunca tá bom. Então, a partir do momento que a gente ouve desde pequena, de que a gente tem essas referências e todas essas coisas que a gente vive em relação a isso, a gente aprende a seguir esses parâmetros, né? Se eu olhar pra minha história, né, que a gente estava falando das vivências antes, por mais que antigamente, né, como eu falei, né, nessa época que eu busquei a nutrição, enfim, eu fazia muitas dietas, eu tinha uma relação péssima comigo, com o meu corpo, eu era muito crítica, enfim. Ter mudado isso, por mais que eu tivesse ganhado peso ao longo desse tempo, e ter a relação que eu tenho com o corpo hoje, e
é muito significativo, assim, porque hoje eu consigo me cuidar mesmo, assim, como uma adulta responsável, saudável, enfim, eu consigo olhar para essa coisa do cuidado como uma responsabilidade mesmo, e não ficar o tempo inteiro buscando esses resultados. A gente sabe que a estética é algo importante, e muitas vezes a alimentação vai ser um veículo, né, para isso, é como as pessoas enxergam muitas vezes. E tudo bem se a estética for importante, mas a partir do momento que esse é o único foco, deixa de ser saudável, porque vira uma obsessão, vira sofrimento, vira algo que é difícil de ser levado, assim. Então acho que a gente não aprende a se cuidar, sinceramente. Acho que a gente... E quando a gente mostra essa abordagem diferente, de que existe uma abordagem onde, cara, dá pra confiar no teu corpo, por exemplo. Só que a gente tem muita desconfiança, né, do nosso corpo. Quando a gente mostra essa abordagem, é normal, acho que as pessoas, principalmente mulheres, se assustarem, né? Tipo, como assim? Você não vai me dizer nada que eu tenho que fazer? Como assim eu vou confiar no meu corpo? Como assim eu tenho que me ouvir? Tipo, a gente não aprendeu isso até agora, né? Mas posso dar uma alfinetada na nutrição? Pode. Eu também tava pensando aqui como seu pai. Eu digo, a classe também não é cristal de luz, né? Mas, assim, eu acho que tem isso que a Bru falou, assim, eu acho que a gente, às vezes, não é ensinados, né, a entender o nosso corpo, a nos olhar, isso não só da alimentação, mas eu acho que muito aproveitando essa onda de insatisfação, das pessoas quererem ser mais bonitas, ter resultado, etc., na nutrição a gente também tem algumas coisas, tipo assim, este é o nutricionista que vai resolver, porque ele tem um método diferente. E aí muita gente vai pulando de profissional em profissional por essa esperança de que sim, existe um segredo que está escondido na nutrição e que a maioria dos nutricionistas não quer revelar, mas tem um nutricionista que vai te revelar, e aí tu vai fazer aquela dieta e for perfeito, e só de fazer aquela dieta tu vai ficar para sempre do jeito que tu gostaria. Isso é muito uma coisa de não conseguir lidar com a frustração de ter um corpo pelo qual a gente não tá satisfeito, sabe? É tão difícil olhar para isso, é tão frustrante que as pessoas ficam, a gente fica assim, né, pulando de galho em galho para ver se acha uma solução, um milagre, enfim, porque parece que dói menos, sabe, do que tentar partir para um lugar mais de aceitação, e pelo amor de Deus, não é conformismo, mas sim de aceitar uma realidade que às vezes a gente não tem controle. Acho que peso é uma coisa na qual a gente não tem controle, apesar de dizer por aí que é só fechar a boca e malhar, né? Então é tão difícil olhar para isso que fica essa coisa de não, tem que ter alguma solução, o problema deve ser comigo, o problema deve ser hormonal, o problema deve ser, enfim. Porque é difícil lidar com essa... Mas eu digo assim, Bru, mas não só isso, né? Mas muito no sentido da nutrição reforçando isso. Porque sim, muita gente, consciente ou inconscientemente, se aproveita dessa coisa de que sim, todo mundo está insatisfeito com certeza. de algum dia, e sim, todo mundo quer ficar melhor em alguma coisa, mais bonita, etc. E se usar disso também como, enfim, uma forma de venda, né? Então... Também acho que... Inclusive o próprio corpo, né, Cris? Então acho que, infelizmente, às vezes também tem muito isso, assim. Eu sempre digo, eu gostaria de acreditar que não é de propósito, mas eu imagino que existem muitas pessoas que fazem isso de propósito, de vender essa solução definitiva, né, pra sempre, enfim. E se aproveitar muito dessa questão de a gente não ensinar as coisas de conexão com o corpo, de dedicar fome à sociedade, etc., e só pensar naquele momento da venda. Né? Além de pensar mais nessa questão do lucrar sobre essa dor, né? Acho que é a falta de sensibilidade também, né? De ter uma preocupação, assim, genuína de olhar para algo que dói, de olhar para um sofrimento, assim. Por isso que a gente fala tanto de um olhar humanizado, apesar de ser meio óbvio que deveria ser humanizado, infelizmente a gente sabe que não é, né? Não é. Tem um ódio, só queria fazer um comentário que me dá um ódio quando eu abro, por exemplo, um vídeo do YouTube, porque como eu não sei se isso acontece com vocês, como eu sigo um monte de nutricionista e me interesso por esse tema, eles ainda não entenderam que o que eu gosto ainda não é bem esse negócio de emagrecimento. Então me dá um ódio quando eu abro um vídeo no YouTube e aparece uma propaganda de emagreça 10 quilos, que não sei o quê, venha para o meu grupo, participar do meu grupo para perda de não sei quantos quilos. Ai, gente, que ódio. O Precisamos mudar isso. O método da fulana, todo mundo tem o seu método, nada mais é do que fazem vocês
restrição calórica. Uau! Uhum. Hoje eu li uma frase que eu acho que complementa bastante, até compartilhei ali no meu Instagram, que um nutricionista escreveu assim: eu acho muito difícil termos uma alimentação verdadeiramente saudável enquanto o corpo magro for supervalorizado. E é bem isso, né? Enquanto a gente ainda supervalorizar o corpo magro e sempre buscar isso incansavelmente, esse for nosso foco, fica muito difícil cuidar dele, né? E se alimentar para além do tamanho do corpo, como um cuidado mesmo, né? Então, enquanto a gente ainda não desistir da ideia de mudar o tamanho do nosso corpo a qualquer custo, fica bem difícil se alimentar de forma saudável e conseguir, né, acolher ele como ele é. Sim, e até o exercício, né? Quando é vinculado ao peso, as pessoas vão lá, pagam academia, aí elas malham, o que é super difícil para elas, mas aí elas já saem dali uma semana, já se pesam, não mudou o peso e aí já desestimula. E nunca é a busca por um exercício que realmente dá prazer, né? Tipo, o que eu gosto? O que eu gostaria de fazer? Ou um esporte que eu gostaria de aprender? Sempre como... E às vezes até como uma punição, né? Tipo, eu odeio academia, mas é o que eu tenho que fazer, porque esse corpo que eu tenho é como se, tipo, é isso que eu mereço, né? Então nunca é como um cuidado, mas é sempre como uma punição. E o quanto dolorido é isso, né? E o quanto que as pessoas estão sofrendo, se alimentando e se exercitando dessa forma, né? E as pessoas estão falando isso por aí o tempo inteiro, né? Como a Cris falou, assim, existem muitos profissionais que se beneficiam disso. E eu acho que aí entra aquilo que a gente estava discutindo, de não ter uma preocupação genuína, de querer lucrar, enfim, em cima disso. E às vezes até de não ter acesso, não ter tido acesso em relação a diálogo sobre isso mesmo, assim. Por parte do profissional, uma formação talvez muito não humanizada, enfim, acho que é vários pontos pra gente pensar. Mas falam tanto por aí que as pessoas passam a pensar, não, deve ser eu o problema, né? Porque todo mundo consegue, é isso aqui, enfim. E o quanto essas pessoas são as que mais bombam no Instagram, por exemplo, né? São as blogueiras fitness, são as nutris restritivas. E eu até acredito, Cris, acho que tem muita gente que é por uma intenção maldosa, né? Mas eu acho que algumas pessoas acreditam que, tipo, se eu conseguir, por que os outros não conseguem? E aí, como a gente falou aqui também, né, gurias? Tipo, toda a nossa turma que se formou com a gente, que fez faculdade com a gente, se não foram atrás da nutrição comportamental, vão reproduzir o que a gente aprendeu na faculdade, né? Dieta mediterrânea, dieta DASH, não sei das quantas. Ai, gente. Quando eu comecei a trabalhar, né, eu ainda ouvi de uma pessoa bem próxima a mim que não adiantava. Tinha que fazer o que as pessoas querem e o que dá dinheiro. O que elas querem é coisas para perder peso. Não adiantava que eu discordo disso, ou que eu penso diferente, ou enfim, que eu quero ajudar as pessoas. Não adianta, né? Assim eu não vou ganhar dinheiro nunca. É o que eu ouvi, né? E claro, as pessoas vão atrás disso, né? Não, isso aí realmente não. O que querem é dieta, então eu vou fazer aquilo. E, né? Mas eu me sentia violada, né? Tipo, não vou fazer isso que eu não acredito. Mas como pensam, não adianta. Mas a gente vem desconstruindo um pouquinho, assim, né? Quando a gente encontra pessoas que nos procuram, né? Justamente por a gente ter essa abordagem, a gente vê que as coisas estão mudando, né? A pequenos passos, mas estão... Chega a ser música para os nossos ouvidos. Bem isso mesmo. E, gurias, vocês acham que tem como alguém se livrar totalmente da insatisfação corporal? Pensar assim, um dia, tô curada disso, me aceito. É um exercício diário, né? Não tem uma virada de chave. Bem bom seria, né? Pronto, agora fiz tantas sessões de terapia. Se alguém conhecer, me fala. Aí a gente vende. Estamos procurando. Método definitivo para se aceitar o seu corpo. Né? Não, é um exercício. Dá uma mentoria aí, gente, ó. Um nicho de mercado. Muito bom. Eu acho muito difícil. Acho que é muito... Não tem como. Sinceramente. Não, Perder esperança. É a mesma coisa que acreditar que tu vai no psicólogo e tu vai sair de lá com a tua vida como se fosse uma propaganda de margarina. Tipo, não vai. Sim. Vai ter dias que vai ser uma desgraça e é isso aí. E eu acho que isso é muito da questão da gente conseguir realmente se observar, porque, sério, tipo, tem dias que tu vai te sentir, tipo, eu sou a pessoa mais horrorosa do mundo, é isso aí. E aí tu tem que só, sei lá, surfar na onda, esperar passar, tá triste mesmo, e no outro tu vai melhorando, enfim, tem dias que tu vai sentir bonito, às vezes mais ou menos. Eu acho que isso faz muito parte de uma humanidade compartilhada, assim. Eu acho que esse é o normal, é o esperado. Acho que a grande diferença é isso que a gente tava falando da distorção mesmo, né? Quando isso
é uma coisa que te faz sofrer demais, que ocupa muito tempo, que te faz mudar outros aspectos da tua vida, né, pra ficar em torno disso. Mas se alguém tiver alguém no Instagram que tem um método infalível, quero fazer, tá? Eu também queria ser feliz todos os dias. Seria bom. Mas também não é porque não existe uma coisa 100%, né? Uma coisa definitiva que não melhore, né? Porque melhora e muito. Com certeza. Muito a intensidade e, às vezes, digamos, antes eu me sentia X dias mal com o meu corpo, agora eu me sinto, né? Enfim, bem menos. Diminui o tempo e a intensidade. E a gente começa a olhar com isso com mais carinho e principalmente consegue, não, como eu falei antes, né, não agir no impulso da ação. Não é porque eu me senti mal com o meu corpo hoje que eu vou ter que fazer jejum e correr 5 horas, enfim, né. Então melhora muito. Compaixão, gente. Compaixão é tudo nessa vida. Eu acho que pensar que existe isso é até prejudicial, sabe? Tipo, rompe com a realidade, assim. Aí a gente entra nisso da aceitação, assim, aceitação radical da vida como ela é, assim. Se a gente pensar que, nossa, todo mundo existe uma cura para isso, eu acho que acaba sendo muito, muito mais prejudicial, assim, é muito fora da realidade. Mas que existe, sim, como a Ali falou, né, tem como melhorar, sim, essa relação, a forma como a gente lida com o nosso corpo. E a aceitação ajuda muito nisso, assim, porque é um peso a menos, né? Ao invés de lutar contra, a gente aceita e vê o que dá pra fazer, entendeu? Então, acho que é muito nesse sentido. Suavizar, né? E pensei naquilo que tu falou, Bruna, de que nunca tá bom, né? O quanto que, tipo... Eu fiquei pensando numa paciente específico que ela... Tipo, a mãe dela e a avó são muito pequenininhas, são tipo muito magras e baixinhas também, e a família do pai, então é uma família muito grande, e ela veio grande como a família do pai, então ela não se encaixa, sabe, ela sente que ela não se encaixa nessa família materna, sabe, e aí acaba isso indo para outros lugares, ela sente que não se encaixa em lugar nenhum, né. E aí o que a gente trabalhou até foi essa semana, foi um pouco isso, assim, de tipo... Por mais que ela perca peso, ela ainda vai sentir que ela não encaixa, porque o corpo dela é completamente diferente dessa mãe, né, e dessa avó também. E, gente, para vocês terem, olha só, a noção dessa paciente, que a avó dela, quando ela era criança, ela fez um contrato com ela, que ela tinha que perder tantos quilos, ela encontrou esse contrato. Ela assinou o contrato com a avó, que ela tinha que perder tantos quilos que se ela perdesse, ela ia ganhar um brinquedo que ela queria lá. Era a avó e o tio. Nossa, né? Então, tipo, e aí a gente trabalhou isso, porque quando tu fica... Porque tu põe uma expectativa de chegar naquele corpo da avó e da mãe, né? E aí, tipo... então nunca tem um fim, né? Nunca tem um ponto de chegada, porque não vai chegar, porque o corpo dela é completamente diferente, ela é muito mais alta, sabe? Ela tem uma estrutura óssea maior. E uma criança, né, tá preocupada com isso, ao invés de estar preocupada com uma brincadeira que ela vai brincar hoje, é muito preocupante, né? Sim. E ela me disse que ela falou assim, eu acho que eu tinha anorexia reversa. Porque ela disse que ela se olhava no espelho e as pessoas diziam que ela era muito gorda. E ela não se via dessa forma. Porque ela era uma criança. E a criança não tem que ver mesmo, né? A criança tem que... Não... Normalmente as crianças não estão preocupadas com isso. Tem aquele vídeo, a Lê, eu acho que é sempre a Lê que mostra esse vídeo, né? A Lê, que é o do Dove, que é as crianças, tipo, as mulheres tipo, perguntam para adultos, né? Não é mulheres, para adultos. O que eles querem mudar no corpo. Pode falar do vídeo, Lê. Acho que é esse nome. Não, tô tentando lembrar do nome. O que você mudaria no seu corpo. Não é o do Dove. Dove tem outro que é muito bom também. E é isso, né? Esse vídeo é maravilhoso, né? Pergunta pros adultos, né? O que você mudaria no seu corpo? Aí ela fala, meu cabelo, Não me lembro exatamente o que elas falam, né? Mas elas criticam várias partes do corpo. Nariz, testa, enfim. Isso, testa. E aí perguntam para as crianças, ela diz, queria ter uma boca de tubarão, queria ter uma cauda de sereia. Esse vídeo é muito bom. É emocionante, né? Muito lindo. E é bem isso, né? É o que as crianças deveriam se preocupar, né? Claro, a gente sabe que na realidade não é bem assim. A gente pergunta para a criança e vê crianças bem pequenas já bem satisfeitas com o corpo, né? Mas deveria ser que nem no vídeo, né? As crianças só pensando nisso, né? Queria ter superpoderes, queria, sei lá, ter... Enfim. Exatamente. Querem falar sobre mais alguma coisa? Acho que as perguntas foram todas, né? Procure ajuda, terapia, acompanhamento nutricional, médico se for preciso, enfim, acho que, como a gente estava falando, assim, a gente não precisa
lidar, né, com isso sozinha é muito difícil, é um fardo muito grande. E a gente ter uma rede de apoio, assim, profissional é muito importante, assim, imprescindível. E, infelizmente, nem todos os profissionais vão ter humanos, ter sensibilidade para olhar para isso, mas enfim. Por mais que seja normatizado, não é normal a gente estar constantemente odiando o nosso corpo e buscando todo o tempo mudar ele, enfim, né? Não deveria ser assim e pode ser diferente, né? Pode ser bem menos sofrido. Essas questões podem ocupar um tempo bem menor da nossa vida, né? Se a gente reconhecer e buscar ajuda. Então dá para melhorar, né? É possível uma vida diferente disso. Eu queria comentar, acho que a gente não chegou a falar sobre isso, 2 coisas. Uma coisa que eu gosto bastante de conversar com os pacientes, enfim, que é uma coisa que eu coloquei pra minha vida, todo mundo usa rede social. Usem as redes sociais para ver corpos normais que existem, pessoas parecidas com vocês, tipo, né? Porque a gente normalizar o que realmente é normal, que existem pessoas altas, baixas, gordas, magras, pretas, brancas, etc., é muito importante. Porque eu vejo muito, principalmente quando eu atendo mais área esportiva, isso, de seguir a fulana ou fulano que mostra exercício, etc e tal. Talvez a intenção do fulano ou da fulana seja realmente só mostrar o exercício, mas quando a gente acaba vendo muito esses corpos de mais musculoso, mais magro, enfim, querendo ou não, a gente sabe que a gente tem ambientes que a gente normaliza muito isso. Por mais que a intenção daquela pessoa que está produzindo conteúdo não seja essa, se a gente já tem isso como gatilho, não é legal. Tipo, segue uma outra pessoa que é mais parecida com o real, ou segue menos os perfis, né? Enfim, talvez filtrar mais isso, né? E ver mais pessoas realmente normais. E uma coisa também de a gente não ficar esperando esse corpo de certa forma aí que a gente imaginou que seria o ideal, mas sim usar o corpo de agora e sim comprar maquiagem que gosta, e sim pintar a unha da cor que gosta, e sim comprar roupa nova, se pode comprar roupa nova, e procurar, enfim, lojas e lugares que vendem roupas, né, que sejam confortáveis e que se sinta bonita ou bonito, enfim, naquilo, né, não ficar esperando esse cenário ideal em que tu vai perder, sei lá, quantos quilos, ou o cabelo vai ficar de tal jeito, e tu começar a aproveitar a tua vida e te dar presentes, se sentir bonita. Isso é uma coisa também que a gente acaba depositando muito numa esperança do futuro, e que nem a gente estava falando agora, né, tipo, vive a vida agora. Quando vê, a vida passou e a gente tá, né, esperando. A gente não foi na praia, a gente não botou esse corpo aí no carnaval, né? Exatamente. De atividade física que Cris estava falando, eu lembrei de uma menina que é Uma Corrida, eu acho, que o Instagram dela. E ela fala Eu ia indicar essa. Ela tem um corpo que não é padrão e fala de atividade física, né? E fala justamente disso, né? Ela se exercita por saúde, por bem-estar, por prazer, enfim, né? E não para mudar o corpo dela. E ela enfatiza muito, foca muito nessas questões. É bem legal de acompanhar ela. E eu gosto da atleta de peso. Não sei se vocês conhecem. A Alexandra, né, também. Que... Eu gosto muito também do Instagram Postada versus Marcada. Muito legal de ver. Esse eu não conheço. Porque elas colocam fotos com Photoshop, edições, né? Justamente pra gente ver, né, que muitas mulheres, famosas ou não, enfim, mesmo dentro do padrão, tem uma questão com o corpo, assim, muito forte, né? Porque cheio de Photoshop, tipo, mulheres muito magras, sabe? Então, colocam lá pra gente ver essas edições, assim, pegam os truques de edições, é muito bom. Como é que é o nome? Postada versus Marcada. X Marcada. Eu tenho 2 que eu gosto. Tenho o da Nutri Desconstruída, que fala da alimentação, muito essa questão de gordofobia, né, da construção machista, racista, enfim, relacionada à nossa alimentação e pesquisas científicas, né? E gosto bastante também do perfil da Camila, que deixa eu só colar, porque às vezes eu dá um branco aqui. Exercício sem julgamento. Exercício sem julgamento, exatamente. Que ela mostra, né, não só a importância de fazer exercício, todos os corpos, enfim, como fazer em casa, cuidar, como é que tu escolhe um lugar que não seja, que não vai te sentir mal, né, que vai te sentir minimamente confortável, enfim. Então, acho que são coisas legais de pensar aí, de movimento do corpo, sem estar ligado a uma questão da estética. Tem o movimento Corpo Livre também, que também é bom. Apaguem as fogueiras também. Sou suspeita, mas né?
Não, a gente tem que se divulgar também, gurias. Eu vi que a Thay também aqui colocou Dora Figueiredo, Maqui Nobrega, isso? A Maqui não tem falado muito dessas questões, mas eu gosto dela. Mas é. Rai Neon. Lembrei de a Lu.autoestima. Gurias, foi muito bom ter a presença de vocês aqui. A gente está se encaminhando para o fim. Foi um papo muito gostoso. E agora a gente vai para o nosso momento indicações, então, que é o momento casca de nós. E aí a gente vai fazendo algumas indicações. A Thay e o Pablo vão colocar aqui pra gente nos comentários do podcast as indicações que a gente vai fazer. Eu vou começar, então. Eu separei algumas aqui. Tem um que eu sempre indico, que é o Mito da Beleza, né? Que é o da Naomi Wolf. Ele é um pouquinho difícil, né? Eu ia indicar. Nossas listas vão estar parecidas. Não tem problema. Mas o Mito da Beleza, eu acho ele um pouquinho difícil assim, de ler, mas ele é muito importante, né? O Pare de Se Odiar, da Alexandra Gurgel, ele é um livro curtinho e gostoso, assim, conta um pouco da história dela, mas é bem interessante o livro. E aí eu separei uma série, que é uma série que eu sei que a Lê também adora, que é o My Mad Fat Diary, que é muito bom, e eu descobri que ele tem no Prime Video. Eu olhei na época piratão aí, mas agora eu sei que tem na Prime. O que tu falou, Alê? Que tem cenas que se relacionam bastante com isso que a gente tá falando, né? Tem uma cena em especial, que não vamos dar spoiler. É, muito bom. Aquela. Uhum. Vale muito a pena essa série. Ela é forte, ela é bem tocante. Uhum. Essa série não tem o nome dela é esse em português também, não tem o nome em português, tá? E eu tenho mais um podcast que eu gosto bastante também, por sinal foi indicação de uma paciente minha, depois eu comecei a escutar, gostei muito, que é o Bom Dia Óbvios. Tem muitos temas legais, são podcasts de uns 40 minutos, mais ou menos, e vale muito a pena conhecer. Eu indicaria o meu livro do coração, né, e da minha autora do coração, que acho que as meninas também falariam dele, que é o Autocompaixão da Christine Neff. Não tem como a gente falar, né, de insatisfação corporal e de nada. Ele não é focado só na insatisfação corporal, e sim como um todo, né, da gente aprender a ter autocompaixão, né, com todos os aspectos da vida. Também acho que ele, como a gente falou hoje, assim, não tem como falar de corpo e não falar de autocompaixão, né? Então, acho que é um livro muito importante. O Peso das Dietas, como a gente falou, né? Tem o segundo livro da Alexandra, que eu acho que é Comece a Se Amar. E tem o da Diana Garbin, que eu acho que é de bem com o meu corpo, alguma coisa. Fazendo os pazes com o corpo. Acho que é isso. Eu tenho um que vai fugir um pouco da questão específica da alimentação, porque a questão de peso, marca corporal entra, mas não é só específico. Que se chama, eu tô rindo por dentro, porque a Bruna já deve saber. É que assim, gente, sigam também, por favor, prestigiem o podcast Apague as Fogueiras, que é o que a gente fala. E aí eu tô rindo porque todo episódio eu tenho alguma coisa dessa pessoa pra falar. Então eu estou indicando pra vocês 2 livros, tá? Tem um livro que se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação. Eu sei que o nome parece horroroso e meio complicado, mas é um livro muito explicativo, que é sobre o processo de o que é ser mulher, né? Como a gente... são os pontos que são abordados, reforçados na sociedade sobre ser mulher. Então, deixo uma homenagem aqui. Homens leiam também, é importante. Tem coisa sobre ser homem, sobre ser o masculino, enfim. Mas, quem tem pouco tempo para ler, enfim, não se anima tanto com esses títulos meio complicados, tem uma versão pocket do resumão, assim, desse livro, da mesma autora, que é a Valesca Zanello, que se chama A Prateleira do Amor, sobre mulheres, homens e relações. Explica muito pra gente também por que a gente tem essa coisa do corpo magro, branco, loiro, né, o estereótipo europeu. Então acho que ajuda também a gente linkar com coisas para pensar sobre essa coisa da gente querer moldar o nosso corpo e por que esse corpo que eu tenho tá errado, o outro tá certo. Enfim, para pensar aí sobre a Valesca Zanello. E a Valesca tem o perfil dela também, né, que ela traz conteúdos bem teóricos, mas maravilhosos, né? Super importante. Sigam ela também. Eu tenho um podcast um episódio, na verdade, que eu vi essa semana, os outros desse podcast eu não conheço, mas se chama, Para Dar Nome às Coisas, e o nome é Autoestima, Como Você Se Sente. E ele fala de várias coisas que a gente falou aqui, da gente atrelar nosso valor como pessoa, nosso sucesso, tudo ao corpo, e da onde isso vem, o que se faz com isso. É bem interessante, assim, curtinho e bem interessante.
Então, gurias, pra gente finalizar, vou agradecer novamente por vocês estarem aqui. Que conversa gostosa e necessária. Eu vou pedir pra vocês, então, dar uma palavrinha final, se quiserem deixar o @ de vocês, pro pessoal seguir os perfis. Fiquem à vontade. Só agradecer mesmo, né, pelo convite. Um assunto que eu amo, que eu estudo, que eu vivencio sempre, tanto vivencio como pessoa como profissional. E o @ é alessandrabear.nutri. Eu também agradecer pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Eu acho que, como a Gabi falou antes, assim, acho que foi a Gabi, que por mais que a gente veja, né, vários nutris, assim, pelo qual a gente não concorda, sempre muito bom saber que não estamos sozinhas. Então, a conversa foi muito boa, é um assunto que também gosto muito de falar. E, enfim, acho que é isso. Quem quiser me seguir, @nutricionista_Bernardinha. Gurias, obrigada pela conversa, obrigada pelo tempo de vocês. Agradeço também quem estiver escutando neste momento o episódio que ficou até aqui. O meu @ é NutriCrisParizotti. E eu, incrivelmente, não tenho nenhum método infalível para vocês lá. Mas eu posto várias coisas sobre alimentação, vegetariana, etc. Vai dar tudo certo no final. O meu @ é gabicarniel.nutri. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada aos nossos ouvintes. E queremos lembrar que o Nós da Nutrição ele é um projeto independente. Por isso, se vocês querem que o Nós continue, sigam a gente no Spotify. Classifique a gente no Spotify. Dá aquela estrelinha aí pra gente. Seguem também a gente nas redes sociais. Estamos em todas as redes como Nós da Nutricão, Nós com Z. Conversem com a gente pelos comentários e pelas DMs do Instagram. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo episódio. Um beijo, até mais.